Eu estava de volta à minha cidade natal depois de um ano fora. A mudança parecia ter ocorrido em um piscar de olhos, mas quando voltei, percebi que tanto eu quanto a cidade éramos diferentes. O tempo havia passado, mas algumas coisas pareciam imutáveis, como o bairro, as ruas, e o velho café da esquina onde eu costumava ir com meus amigos. Meus pensamentos estavam confusos enquanto eu caminhava pelas ruas conhecidas, mas algo me dizia que essa volta não seria apenas uma visita casual. Eu tinha o pressentimento de que encontraria algo mais. Ou alguém. Mas eu não estava preparada para o que me aguardava. Naquele dia, o calor do sol de fim de tarde não era suficiente para dissipar a tensão que eu sentia. Eu tinha tentado seguir em frente, mas a verdade é que meu passado estava me perseguindo de um jeito que eu não conseguia controlar. Quando eu abri a porta de casa, uma sensação estranha tomou conta de mim. Ele estava ali, de pé no corredor, como se o tempo não tivesse passado. Como se nada tivesse mudado. O mesmo sorriso tranquilo e os mesmos olhos castanhos que pareciam esconder tantas emoções. Oi, Clara, sua voz, suave e cheia de significado, me atingiu em cheio. Foi uma palavra simples, mas para mim, era como se fosse uma avalanche de memórias, sentimentos e questões não resolvidas. Eu olhei para ele, tentando esconder a surpresa, mas meus olhos entregaram tudo. Oi, Lucas, respondi, com um sorriso tímido que não conseguia esconder a confusão que eu sentia. Ele parecia nervoso, mas tentou disfarçar, como se soubesse que esta era uma situação que nem ele sabia como resolver. Era como se tivéssemos parado no tempo, mas agora estávamos novamente frente a frente, e não sabíamos o que fazer com isso. Eu ainda me lembrava claramente do dia em que nos separamos. Eu não queria que fosse assim, mas as circunstâncias, a pressão da vida e as nossas próprias inseguranças nos afastaram. Tentamos lutar pelo que tínhamos, mas o desgaste foi inevitável. Eu havia deixado a cidade para estudar em outra cidade, e no meio de toda aquela distância, nossa relação desmoronou. Eu não sabia o que dizer quando vi que você voltaria, Lucas disse, dando um passo em minha direção. Ele parecia tenso, mas não estava desconfortável. Ele estava como sempre foi, um homem determinado, mas com uma certa fragilidade por dentro. Eu também não sei o que dizer, para ser honesta, confessei. Minha voz estava um pouco trêmula, e eu nem sabia se era devido à saudade ou ao medo do que isso poderia significar para nós dois. Acho que ambos ainda tínhamos o mesmo sentimento, mas as palavras não saíam. A relação que tivemos parecia ter sido um sonho distante, algo que não conseguimos fazer dar certo na época. Mas agora, 2 anos depois, algo nos trazia de volta a esse ponto. E a pergunta era: poderíamos tentar de novo? Ficamos ali em silêncio por um longo momento. O único som era o do vento batendo contra a janela e o leve estalo da madeira sob nossos pés. Clara, eu ainda sinto sua falta. Ele olhou para mim com uma sinceridade que fez meu coração disparar. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia se aquilo era o suficiente para recomeçar. Eu queria acreditar que sim, mas as feridas do passado estavam mais próximas do que eu gostaria de admitir. Não sabia se era coragem ou medo que me impedia de dar um passo à frente. Eu também sinto falta, Lucas, disse eu, minha voz saindo mais baixinho do que eu gostaria. Mas a pergunta é: podemos voltar ao que éramos? Ou é tarde demais? Ele ficou quieto por um instante, olhando para mim. Depois, finalmente, disse: eu não sei. Mas talvez devêssemos tentar descobrir. Era uma proposta. Um convite a algo que eu não sabia se estava pronta para aceitar. O que aconteceria se tentássemos novamente? E se não funcionasse? A ideia de reviver o que já foi bom e também o que doeu me deixava dividida.
Eu não sabia, mas uma coisa era certa: estar ali com ele me trouxe de volta todas as lembranças. E eu não tinha ideia do que o futuro nos reservava, mas com certeza, o caminho à frente estava cheio de incertezas. O ar estava pesado com todas as palavras não ditas. O silêncio entre nós se estendia, como se estivéssemos aguardando o momento certo para dizer algo que mudaria tudo. Eu sabia que algo tinha mudado, que algo dentro de mim não era mais o mesmo, mas ainda assim, aquela conexão, aquela centelha de quando nos conhecemos, estava lá, ainda viva. E isso me assustava. Olhei para Lucas e tentei perceber se ele estava tão confuso quanto eu. Mas, como sempre, ele tinha um jeito de esconder os sentimentos, como se quisesse manter tudo sob controle. Eu queria entender o que estava acontecendo dentro dele, mas, ao mesmo tempo, temia a resposta. Você realmente acha que podemos voltar a ser como antes? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Minha voz soou mais forte do que eu esperava, e eu podia ver que Lucas também estava lutando com os próprios pensamentos. Ele parecia hesitar, seus olhos se desviando por um momento, como se estivesse buscando as palavras certas. Depois, ele olhou diretamente para mim, e algo no seu olhar me fez parar. Não sei, Clara. Não sei se podemos voltar ao que éramos. Mas eu sei que estou disposto a tentar. Eu nunca parei de pensar em você. Essas palavras caíram sobre mim como uma onda. Eu sabia que havia algo profundo, algo que ele estava guardando para si, mas não sabia se estava pronta para enfrentá-lo novamente. O que ele estava pedindo era muito mais do que apenas tentar dar certo. Ele estava pedindo para reescrever nossa história, e eu não sabia se isso era possível. Mas, e tudo o que aconteceu antes? Minha voz vacilou. A separação, a distância. O que mudou para que agora fosse diferente? Ele ficou em silêncio por um momento, como se refletisse sobre a pergunta. Eu também estava me perguntando o que realmente havia mudado, porque o que tínhamos no passado parecia não ser suficiente para sobreviver àquela distância, ao tempo que passou. Eu sei que errei, Clara, Lucas falou com a voz baixa, mais séria. Mas não era falta de amor. Era a vida, as circunstâncias. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei, e percebo agora que, quando você se foi, eu não soube como lidar com isso. Suas palavras me atingiram. O que ele estava dizendo era que a mudança não era só física, não era apenas sobre a distância que nos separava, mas sobre o que acontecia dentro de nós. E, de certa forma, isso me fazia sentir que talvez houvesse uma chance. Uma chance de tentar construir algo novo a partir das ruínas do que já tínhamos. Eu respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. O que ele dizia fazia sentido, mas ao mesmo tempo, era difícil esquecer a dor que ficou. A sensação de abandono, o medo de ser deixada novamente. Eu não sabia se estava pronta para arriscar tudo outra vez. Lucas, eu comecei, mas as palavras pareciam não sair. Eu queria dizer que ainda o amava, que talvez fosse possível tentar de novo, mas o medo me paralisava. Eu não sabia como reagir diante dessa confusão de sentimentos. Ele deu um passo em minha direção, com cautela, e eu senti o calor da sua presença, como se o espaço entre nós estivesse sendo reduzido a cada segundo. Ele não tocou em mim, mas seu olhar transmitia algo mais forte do que qualquer palavra. Ele me entendia, sabia exatamente o que eu estava sentindo, mas, ao mesmo tempo, não podia garantir que nada daria errado. Eu sei que é difícil, Clara. Mas, se você me der uma chance, eu vou fazer de tudo para mostrar que eu mudei. Que eu posso ser a pessoa que você precisa. Eu olhei para ele, e nesse momento, algo dentro de mim se quebrou. As defesas que eu tinha levantado ao longo dos meses, o medo que eu mantinha por trás de cada decisão,
começaram a se dissipar. Eu queria acreditar nele. Eu queria acreditar que o que nós dois tínhamos poderia ser algo mais do que uma história de falhas e arrependimentos. Mas será que isso seria o suficiente? Será que eu poderia deixar o medo de lado e dar uma nova chance para o que tivemos no passado? Eu olhei para Lucas, e ele estava ali, esperando, tão vulnerável quanto eu me sentia naquele momento. E então, sem pensar, eu falei: eu vou tentar. Mas não me prometa nada que você não possa cumprir. Ele sorriu, e aquele sorriso que sempre me fazia sentir como se tudo fosse possível, me deu uma sensação de alívio e incerteza ao mesmo tempo. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas estava disposta a tentar, a viver o agora e deixar o passado para trás. Lucas e eu decidimos dar um passo em direção a algo novo, sem promessas, sem certezas, mas com a esperança de que o que nos uniu no passado ainda poderia ser suficiente para construir algo no futuro. A história de amor que tivemos não estava completamente encerrada, e talvez, apenas talvez, houvesse mais capítulos a serem escritos. Os dias seguintes à nossa conversa estavam cheios de incertezas, mas também de uma nova sensação que eu não sabia definir. Uma mistura de esperança e medo, algo que pairava entre o que já conhecíamos e o que poderíamos ainda construir. Lucas e eu tentávamos dar pequenos passos, mas, no fundo, sabíamos que o caminho não seria fácil. O passado ainda nos assombrava, e o medo de repetir os mesmos erros estava presente a cada olhar trocado. Eu estava de volta à rotina do laboratório, tentando focar no trabalho para não deixar que os pensamentos sobre Lucas me dominassem. As manhãs eram calmas, e o cheiro de desinfetante e café preenchia o ambiente, criando uma atmosfera familiar. Mas havia algo diferente. Algo em mim que não conseguia mais ignorar. Lucas apareceu na porta do laboratório uma tarde, com um sorriso tímido, como se tivesse medo de ser rejeitado. Ele estava com o mesmo ar sério de sempre, mas havia algo mais leve em seus olhos, uma esperança que ele tentava esconder. Oi, ele disse, a voz baixa. Você tem um minuto? Eu olhei para ele, tentando processar o que estava acontecendo. A última vez que nos vimos, havia uma barreira invisível entre nós, mas agora parecia que ele estava tentando recomeçar, de verdade. Claro, respondi, tentando disfarçar a surpresa. O que você precisa? Ele olhou ao redor, como se quisesse garantir que estávamos sozinhos. O laboratório estava vazio naquele momento, exceto por nós dois. Ele se aproximou da mesa onde eu estava sentada e, sem dizer uma palavra, colocou algo diante de mim. Era um livro, com uma capa simples, mas que me parecia familiar. Eu estava pensando, talvez você possa gostar disso, ele disse. É um livro que eu li há um tempo, e eu acho que ele diz algo sobre o que estamos passando. Eu peguei o livro, e ao ver o título, uma sensação de familiaridade me invadiu. Era um livro que eu tinha lido anos atrás, antes de tudo acontecer. O que ele queria dizer com isso? Aquelas palavras podiam ser mais do que apenas uma simples coincidência, não é? Você, realmente acha que isso pode nos ajudar? Perguntei, mais curiosa do que cética. Lucas hesitou antes de responder. Ele não parecia tão seguro quanto eu gostaria que fosse, mas ao mesmo tempo, o fato de ele trazer algo tão pessoal significava que estava tentando se abrir para mim de uma forma que eu nunca esperaria. Eu sei que não podemos simplesmente apagar o que aconteceu, ele começou, olhando para minhas mãos segurando o livro. Mas acho que, talvez, a gente possa entender melhor o que aconteceu entre a gente. Como se estivéssemos escrevendo um novo capítulo, e esse livro, esse livro é como uma metáfora do que estamos vivendo agora. Eu olhei para o livro novamente, os olhos fixados nas palavras impressas na capa. Era uma história sobre amor, perdas e a reconstrução de algo que parecia perdido para sempre. Algo que,
de certa forma, espelhava o que estava acontecendo entre nós. A sensação de ter algo bom, mas não saber como mantê-lo, como preservá-lo. Eu não sei se estou pronta para reescrever nossa história, Lucas, disse, tentando afastar a confusão que começava a tomar conta de mim. Eu não sei se posso confiar novamente. Ele olhou para mim com uma expressão de compreensão. Ele sabia que não seria fácil, que as coisas não podiam ser consertadas da noite para o dia. Mas, mesmo assim, havia algo em seu olhar que mostrava que ele estava disposto a esperar. E eu também queria acreditar. Eu entendo, respondeu, seu tom calmo e sério. Eu só queria te mostrar que eu estou tentando, Clara. Tento ser alguém melhor, por mim e por você. As palavras dele me tocaram de uma forma que eu não esperava. Eu sabia que não seria justo apenas julgar o que ele havia feito no passado, porque eu também tinha minha própria parte na história. Não foi apenas ele que falhou, não foi? Eu também fiz escolhas que nos levaram àquele ponto, escolhas que talvez não fossem as melhores, mas que também estavam sendo moldadas pelo medo e pela dor. Por algum motivo, ver Lucas ali, tentando ser vulnerável e honesto comigo, fez com que algo dentro de mim se quebrasse. Talvez eu estivesse começando a ver, de novo, quem ele realmente era. E talvez, apenas talvez, eu também pudesse ver uma possibilidade de reconstruir aquilo que parecia perdido. Eu quero tentar, Lucas, disse, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Mas isso não significa que vai ser fácil. Vamos ter que trabalhar nisso, aos poucos. Ele sorriu, mas não foi aquele sorriso de antes, cheio de confiança. Foi um sorriso de alívio, como se a pressão que estava sentindo fosse finalmente um pouco menor. Ele assentiu, como se concordasse com tudo o que eu dizia. Eu sei, respondeu, sua voz mais suave. Eu estou disposto. Nós passamos algum tempo juntos naquela tarde, conversando sobre pequenas coisas, sobre o trabalho, sobre nossas vidas. Não havia grandes discussões, nem grandes promessas, apenas um simples momento de reconexão. E isso, para mim, já era um começo. Quando ele se levantou para sair, antes de se afastar, ele olhou para mim uma última vez. Obrigada por me dar uma chance, disse ele, e eu podia ver a sinceridade em seus olhos. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que havia algo em nós dois que merecia ser tentado. Eu estava disposta a ver até onde poderíamos ir, juntos, sem pressa e sem expectativas demais. Mas ainda havia algo em meu coração que me fazia hesitar. Algo que me dizia que o caminho seria longo e cheio de incertezas. Eu só não sabia se eu estava preparada para encarar as consequências de tentar mais uma vez. Os dias seguintes foram cheios de pequenas mudanças, e eu comecei a perceber que o que estava acontecendo entre Lucas e eu não era mais apenas uma tentativa de voltar atrás. Não se tratava mais de simplesmente apagar o que já havia acontecido, mas sim de construir algo novo, um novo capítulo para nós dois, talvez com um ritmo mais lento, mais genuíno. Mas havia ainda algo em mim que me impedia de me entregar por completo, de deixar o passado para trás. Eu estava começando a perceber que, talvez, o verdadeiro desafio não fosse reconstruir o que tínhamos, mas sim aprender a confiar novamente, não apenas nele, mas também em mim mesma. Eu tinha que me permitir ser vulnerável de novo, e isso parecia mais difícil do que eu imaginava. Naquela tarde, quando Lucas apareceu no meu trabalho, eu senti uma onda de ansiedade misturada com uma sensação de familiaridade. Ele estava diferente, mas ao mesmo tempo, ainda era o mesmo garoto com quem eu costumava sonhar no passado. A diferença é que agora, ambos éramos mais maduros, mais conscientes do que estávamos buscando. Não podíamos mais ignorar as falhas do passado, mas ao mesmo tempo, não deveríamos deixar que isso nos definisse. Oi, Clara, disse ele, seu sorriso agora mais seguro,
mas ainda com aquele toque de nervosismo que eu conhecia bem. Eu queria te convidar para sair hoje à noite. Talvez a gente possa conversar mais, sem pressa, sem interrupções. O que acha? Eu olhei para ele por um momento, tentando decifrar suas intenções. Eu sabia que ele estava tentando se reconectar, mas a dúvida ainda pairava em minha mente. Eu me sentia dividida. Por um lado, eu queria acreditar que ele estava sendo sincero, que ele realmente queria tentar. Mas por outro, o medo de que as coisas voltassem ao ponto de partida me impedia de dar esse passo. Eu não sei, Lucas, respondi, mais hesitante do que gostaria. Eu ainda não estou certa de tudo. Você sabe, ainda há muita coisa que ficou para trás. Ele se aproximou de mim, seu olhar fixo em meus olhos, como se estivesse tentando encontrar uma maneira de me convencer de que tudo poderia ser diferente agora. Eu sei, ele disse, suavemente. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso mostrar, através das minhas ações, que sou capaz de ser o homem que você merece. Eu quero que você acredite em mim, Clara. Eu respirei fundo, sentindo o peso das palavras que ele havia dito. Era como se ele tivesse tocado em algo profundo, algo que eu não queria enfrentar. Mas ao mesmo tempo, a sinceridade em sua voz me fez questionar se, talvez, eu estivesse me deixando levar pelo medo, ao invés de dar uma chance ao que poderia ser uma segunda chance para nós dois. Ok, disse finalmente, minha voz agora mais suave, mais cheia de emoção. Vamos sair. Vamos tentar de novo, mas sem pressa, ok? Ele sorriu, um sorriso genuíno, e eu senti um pequeno alívio. Talvez fosse o começo de algo novo, ou talvez fosse o fim, mas, de qualquer forma, eu sabia que precisava tentar, mesmo que estivesse com medo. Naquela noite, nós fomos a um restaurante pequeno e aconchegante, onde as luzes suaves e a música tranquila criavam um ambiente perfeito para uma conversa íntima. A cada palavra trocada, parecia que estávamos lentamente reconstruindo a ponte que havíamos perdido no passado. O que antes parecia impossível agora parecia um pouco mais viável, mais próximo. Eu sei que não temos mais muito tempo, disse Lucas, interrompendo o silêncio confortável entre nós. Mas eu queria te contar algo que tem estado na minha cabeça. Algo que, de certa forma, mudou minha forma de ver as coisas. Eu olhei, curiosa, e ele continuou. Eu estive pensando muito sobre o que aconteceu entre nós, e percebi que a culpa não foi só minha. Foi dos dois, não é? Eu errei, mas você também teve seu papel, e é por isso que eu sinto que podemos tentar novamente, de forma diferente. Não quero que isso seja uma repetição do que já aconteceu. Essas palavras me atingiram de uma forma que eu não esperava. Eu sabia que, no fundo, ele tinha razão. Nós dois tínhamos contribuído para a separação, não era justo apenas jogar a culpa nele. Eu também tinha meus próprios erros, minhas próprias falhas. O problema não era só o que ele havia feito, mas o que eu também não fiz, ou o que não soube fazer. Você está certo, respondi, a voz suave. Nós dois falhamos, mas talvez seja esse o ponto. Talvez a gente tenha que começar a assumir nossas falhas, sem mais mentiras ou desculpas. Lucas assentiu, parecendo aliviado por eu finalmente admitir isso. E naquele momento, percebi que a aceitação de nossas falhas poderia ser a chave para seguirmos em frente, sem expectativas irreais, mas com a honestidade que faltava em nossa relação. Eu quero tentar de novo, Lucas. Quero que isso seja diferente, de verdade. Vamos dar um passo de cada vez. Ele sorriu, mais uma vez, mas agora havia algo mais em seu sorriso. Era como se ele soubesse que, apesar de todas as incertezas e medos, estávamos prontos para recomeçar. E isso, de alguma forma, me deu forças para acreditar que talvez realmente fosse possível.
Enquanto a noite avançava e a conversa continuava, eu percebia que havia algo mais entre nós do que simplesmente o medo do que o futuro nos reservaria. Havia, talvez, uma chance verdadeira de renovação. Mas, no fundo, eu sabia que o que realmente importava era como iríamos lidar com os desafios que viriam a seguir. O dia seguinte foi tranquilo, mas minha mente estava longe, distante do que eu deveria estar fazendo. Eu estava em meu laboratório, o cheiro familiar dos produtos de limpeza misturado com o som suave do ventilador ao fundo. Eu sentia como se o mundo estivesse mais distante do que de costume, como se o simples fato de estar ali, em meu ambiente de trabalho, fosse apenas uma distração para o que realmente importava. E o que realmente importava era Lucas. As palavras que trocamos ontem à noite ainda ecoavam em minha mente. Estávamos tentando algo novo, mas não podíamos negar o que o passado significava para nós. O que se tornava claro era que, para seguir em frente, precisaríamos ser honestos, e isso exigiria mais do que apenas promessas vazias. Precisávamos de ação, de uma mudança real. E essa ideia me atormentava. Eu sabia que não podia mais continuar vivendo com medo de falhar. Não queria mais carregar o peso da dúvida e da insegurança. Eu não queria mais ter medo de confiar nas minhas próprias escolhas, principalmente quando se tratava dele. Eu tentava não me deixar levar pela necessidade de ter tudo sob controle, de entender tudo. Mas algumas coisas não podiam ser explicadas. O que Lucas e eu tínhamos era complicado, mas, ao mesmo tempo, era puro. Ele havia sido uma parte importante da minha vida, e eu sabia que isso não mudaria. Só restava saber o que fazer com essa realidade. No fim da tarde, quando terminei meu expediente, Lucas apareceu na porta do laboratório. Ele sorriu ao me ver, mas havia algo mais no seu olhar, como se ele também estivesse esperando algo. Eu estava preparada para o que quer que fosse. Não mais ansiosa, mas com um novo senso de entendimento, pronto para aceitar o que fosse acontecer. Oi, ele disse, com um sorriso leve, mas sincero. Eu estava pensando, e eu sei que já falamos sobre isso antes, mas, eu quero tentar de verdade. Eu sei que as palavras às vezes não são suficientes, mas é o que posso oferecer agora. Eu só quero te dar a confiança de que posso ser o homem que você merece. Eu o olhei por um momento, absorvendo suas palavras. Ele estava ali, tentando se abrir para mim, e eu sabia que essa era a oportunidade de mostrar que também estava pronta para dar algo de volta. Eu também quero tentar, Lucas, respondi, minha voz mais firme do que antes. Mas, para isso, nós precisamos ser diferentes. Não podemos continuar errando nas mesmas coisas, nos mesmos padrões. Não podemos mais viver no passado. Eu não posso mais viver no medo do que virá. Ele deu um passo em minha direção, agora mais próximo, mas respeitando o espaço. Algo havia mudado entre nós. Já não havia a ansiedade que antes dominava as conversas, a tensão de não saber o que viria em seguida. Era como se agora soubéssemos exatamente onde estávamos, e onde queríamos chegar. Eu sei, ele disse, seu tom mais sério. E é por isso que estou aqui. Não é só sobre o que aconteceu antes. Eu quero, de verdade, construir algo sólido. Algo que possamos construir juntos. Eu não estou pedindo que me aceite de novo de uma vez, só quero que me deixe provar que posso ser digno da sua confiança. Havia algo genuíno no jeito com que ele falava, algo que me tocava profundamente. Eu sabia que não seria fácil, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderíamos continuar ignorando o que havia entre nós, o que ainda existia por mais que o tempo tivesse passado. Ele era uma parte de mim, assim como eu era dele. Eu não posso prometer que tudo vai ser fácil, comecei, minha voz mais suave, quase hesitante. Mas eu quero tentar, também.
Eu quero acreditar que, talvez, a gente tenha algo para conquistar. E eu estou disposta a me esforçar para isso. Ele sorriu, agora com um sorriso mais tranquilo. Era como se uma nova esperança tivesse nascido entre nós, algo que poderia se fortalecer com o tempo, mas que agora já começava a ganhar forma. Eu só preciso que você saiba, Clara, que estou disposto a fazer o que for necessário para provar que isso vale a pena. Eu sei que já erramos, e sei que não podemos apagar o passado, mas isso não significa que não possamos criar algo novo, algo mais saudável, algo melhor. Eu olhei para ele, e naquele momento, percebi que o verdadeiro desafio não estava no que já aconteceu, mas no que poderíamos construir daqui para frente. As cicatrizes do passado estariam sempre presentes, mas elas não precisavam definir quem éramos agora. O mais importante era como nos respeitaríamos, como aprenderíamos com nossos erros e como, juntos, poderíamos encontrar um novo caminho. Eu estou disposta a tentar, Lucas, disse, finalmente, com um sorriso leve, mas cheio de significado. Vamos começar do começo. Sem pressa, sem medo. E vamos fazer isso de forma certa, de verdade. Ele sorriu de volta, e dessa vez, o sorriso dele era diferente. Era um sorriso de alívio, mas também de esperança. Como se o peso de todas as incertezas tivesse finalmente se dissipado. Enquanto caminhávamos juntos em direção à saída do laboratório, eu sabia que este era o começo de algo novo. Não sabíamos o que o futuro nos reservava, mas, ao menos, estávamos juntos, e isso, por hora, era o suficiente. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.